5 perguntas mais importantes da humanidade. Essas perguntas são as mais importantes porque essas 5 perguntas controlam todo o comportamento humano. Essas 5 perguntas controlam todos os episódios da história. Essas 5 perguntas, elas controlam o porquê que você está casado, com quem você está casado, ou se você pretende se casar ou não, ou porquê que você divorciou ou não divorciou, enfim. A escola da vida vai te ajudar a refletir algumas coisas, mas mais do que isso, essas 5 perguntas, elas controlam não somente a história da humanidade, essas 5 perguntas controlam a história da ciência e da filosofia. Na verdade, só existe filosofia, só existe ciência, só existe humanidade até onde nós estamos aqui hoje, porque pessoas tentaram responder essas perguntas. Na verdade, essas 5 perguntas controlam ou determinaram o porquê que alguém na sua cidade ou no seu bairro cometeu um crime hoje. Essas 5 perguntas controlam o porquê que você comeu o que você comeu. Não sei qual horário do dia você está, mas se você já fez alguma refeição, essas 5 perguntas controlam o porquê que você come o que você come, ou o porquê que você trabalha. Essas 5 perguntas não só controlam o porquê que você trabalha, mas onde você trabalha, como você trabalha. Essas 5 perguntas controlam o porquê que gangues brigam contra as gangues. Essas 5 perguntas controlam o porquê que nações guerreiam contra as nações e porquê que tradições são estabelecidas, por que existem determinadas regras de conduta. Essas perguntas controlam a humanidade, simplesmente. Essas 5 perguntas são a essência da humanidade. Na verdade, o ser humano busca incansavelmente responder essas 5 perguntas. Ah, Rony, você vai responder elas para mim? Você diz que a humanidade tenta responder, que ousado que você é. Eu não vou tentar responder nada. Na verdade, eu realmente acredito que a Bíblia já respondeu essas 5 perguntas, mas a humanidade corre atrás das suas respostas. Essas 5 perguntas controlam toda a sua vida. Conforme for as suas respostas para essas 5 perguntas, a sua vida sofre um determinado tipo de resultado. Por isso que eu disse que o seu casamento é fruto dessas 5 perguntas. A faculdade que você fez ou não fez, se estudou ou não estudou formalmente, se você tem uma carreira numa empresa só ou você troca de empresa, as 5 perguntas controlam a profissão que você tem, a carreira que você tem. Por que eu estou resgatando, trazendo todas essas perguntas nessa aula? Nenhum ensino da escola da vida faz sentido se você não tiver clareza dessas 5 respostas. Se você não definir essas 5 respostas para a sua própria vida, você precisa se responder quem você é, de onde você veio, por que você está aqui, qual é seu potencial, ou o que é que você pode fazer e para onde você vai. Se você não tiver clareza dessas 5 respostas, e principalmente que essas 5 respostas sejam clarificadas com a perspectiva bíblica, a sua vida será um inferno. A sua vida será uma droga. Por isso que as pessoas têm depressão. Sim, é por isso, basicamente é por isso. Inclusive clinicamente, e se você tem depressão e está assistindo essa aula, eu preciso te dizer, clinicamente, o consenso da Organização Mundial da Saúde é que depressão não tem origem e causa endógena, ou seja, ela não surge de um distúrbio fisiológico, a não ser raras exceções de anomalias de produção de pessoas que têm um déficit de produção hormonal por uma anomalia genética. Mas isso é muito raro. É 0,00 tantos por cento da humanidade tem isso. As pessoas que desenvolvem a doença depressão são pessoas que, em algum momento, estão não sabendo lidar com circunstâncias externas. E a sua mente, a sua forma de enxergar a vida, os seus pensamentos vão afetando a produção hormonal daqueles 4 hormônios, dopamina, serotonina, enfim, os 4 hormônios do prazer. E esses 4 hormônios são desregulados tem a sua produção desregulada pela sua forma de pensar, e aí se origina a depressão. Da mesma forma, a ansiedade. Sabe o que isso me responde? As pessoas têm adotado a depressão, a ansiedade, várias outras doenças psicossomáticas como patologias. E elas se tornam patologias posteriormente quando o ser humano não tem convicção de algumas perguntas ou de algumas respostas importantes da sua vida.
Algumas delas são essas que eu estou te falando aqui. Por isso que, dificilmente, um ser humano, né, que tem convicção de identidade, que tem clareza da sua origem, que tem convicção de propósito, é ciente do seu potencial e do quanto ele é extremamente habilidoso e o quanto ele tem recurso, e sabe para onde vai, dificilmente um homem que tem convicção nessas 5 respostas tem uma vida escassa, doente, uma vida depressiva ou ansiosa. Dificilmente. Eu falei que a escola da vida é uma escola para que você possa conhecer, aplicar os princípios bíblicos para viver uma vida plena e abundante. Princípios de vida para viver uma vida plena e abundante. Eu acredito numa vida plena e abundante. Não que eu não acredite que o ser humano não pode sofrer ou que sofrimento é algo que não nos pertence. Sofrimento faz parte da construção da vida, mas não tem nada a ver com vida plena e abundante. É possível você ter uma vida plena e abundante passando por períodos de sofrimento. Não tem nada a ver com isso. Uma vida plena e abundante é uma vida onde essas 5 respostas estão alinhadas com a perspectiva bíblica a respeito delas. Quem você é? Imagem e semelhança do Criador. De onde você veio? Das mãos do Criador. Ele te formou e ele tem um propósito para você. Para o que ou para que você existe? Você existe para honrar a Deus e servir pessoas. Quarto, qual é teu potencial? Acredite, quase que ilimitado. Você é um ser humano incrível, cheio de talentos, de recursos. Sabia que o cérebro humano, a média de utilização do cérebro humano é de 10% da sua capacidade? Os gênios utilizam até 12% no máximo. Você deve estar se perguntando, e por que Deus deixou os outros 90%? Por que a gente não consegue acessar os outros 90%? A gente consegue, mas isso é tema para outra aula. E qual é o seu destino eterno? Quando você tem convicção dessas 5 respostas, a sua vida passa a se tornar uma vida plena e abundante. E elas vão refletir na sua vida financeira, material, física, relacional, social, espiritual, tudo. Quando você traz as respostas bíblicas para essas perguntas, a tua vida passa a fazer sentido e você começa a viver uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida.